Mais de 4.400.000 pessoas têm 2 empregos no Brasil. O IBGE tem 2 explicações para esse fenômeno. Alguns trabalhadores precisam complementar salários baixos com os chamados bicos. Outros não precisam tanto, mas querem melhorar o padrão de vida. Quando o advogado Rodolfo Machado chega ao escritório por volta das 9, normalmente já visitou um cliente antes. A manhã é dedicada à revisão de processos e a reuniões. Antes do meio-dia, ele sai apressado, atravessa a cidade até o outro escritório, o de contabilidade, onde passa a tarde. Como nem sempre dá tempo de almoçar, o armário está sempre cheio de bolachinhas. No fim do expediente, o banho é no escritório mesmo. À noite, Rodolfo dá aulas na faculdade. Se contar os deslocamentos, dá umas 15 horas por dia. Segunda a sábado. É muito? Sim, calculado com a média que deveria ser 8 horas, como dizem os especialistas, eu acho que é mais do que muito. O domingo só ficou livre há 2 anos, depois que o filho nasceu. Primeiro vem o conceito da família. Você acredita que é feio não estar trabalhando. Ficar em casa assistindo um filme descansando é coisa de pessoas preguiçosas. Então, está embutido no sistema do trabalho. Você precisa estar trabalhando. E o segundo é porque você começa a ficar escravo do dinheiro extra que entra. O que a princípio é um complemento, se torna uma obrigação. Porque agora você tem despesa, você tem um consórcio de um carro, você tem uma academia e você já precisa do segundo emprego, do terceiro trabalho para guarnecer aquilo que você já se comprometeu. Com tanto tempo dedicado ao trabalho, o casamento não resistiu. Durou apenas 1 ano. Minha esposa às vezes telefonava para o escritório e ela atende todo cliente com um sorriso. Pô, você está me ligando agora? Então, a forma já é abrupta. A pessoa não é obrigada a saber que você está ocupado ou precisa uma parceria. Foi isso que eu jurei a ela, um compromisso. Eu acabei não cumprindo, isso é verdade. Quase 4,5 milhões de brasileiros têm rotina parecida com a de Rodolfo. Mantém 2 ou mais empregos. Um número que cresceu 30% em 5 anos. São trabalhadores que, insatisfeitos com o salário, decidiram estender a jornada. A economista Anita Con explica que a situação engloba 2 grupos. O dos que têm renda razoável, mas querem melhorar o nível de vida, e o daqueles que têm salário precário e precisam de uma segunda ocupação. E nesse caso, o crescimento da dupla jornada está relacionado à queda no poder de compra do trabalhador, no período analisado pelo IBGE, de 2001 a 2006. Nessas condições, as pessoas que precisam ganhar mais aceitam trabalhos assim mais precários e menor jornada de trabalho. O bicos pode dizer como bicos, e aí aceitam vários tipos de bicos para recompor sua renda familiar. Está em nosso estúdio o jornalista Mário de Almeida, comentarista do Jornal da Gazeta. Mário, bom, primeiro a questão do emprego na indústria nacional ter crescido 2,2% em 2007. Uma boa notícia de começo de ano. Sim, uma boa notícia. Aliás, 3 boas notícias numa só. A primeira é que o aumento maior da quantidade de empregos em relação ao número de horas trabalhadas significa que os patrões estão mais confiantes. Portanto, estão contratando mais gente e diminuindo as horas extras. Isso significa que o impulso que a indústria teve ano passado se projeta para 2008 e que o investimento na indústria também continua importante. Segunda boa notícia, a produtividade no Brasil, na parte industrial, cresceu mais de 4% ano passado. A indústria cresceu 6% na produção e o número de horas trabalhadas cresceu 1,8%. Portanto, mais produtividade significa maior capacidade de exportar, mesmo que o real esteja sobrevalorizado. Terceira boa notícia é que o maior contingente de empregos novos está em São Paulo e no Paraná, onde os salários são mais altos. Então, a indústria, que já paga mais do que o setor de serviços ou do que a agricultura, ainda está puxando mais com novas contratações, aonde os salários são mais altos. Então, a joia da coroa está brilhando neste momento. Bom, agora, principalmente quem não está empregado, quando ouve dizer que cresce o número de pessoas com 2 empregos, fica com a impressão que é uma notícia muito boa. Isso é boa notícia, como pode parecer? É e não é. Tem o lado açúcar e o lado fel.
O lado açúcar é que muitas categorias que têm um horário limitado de trabalho por razões contratuais ou até legais, por exemplo, operador de telemarketing, 4 horas, assim diz a lei. É muito comum que trabalhem em 2 lugares, até porque o salário básico da operadora de telemarketing, que há uns 4, 5 anos atrás era R$ 800, R$ 850, pelo grande contingente de candidatos, acabou caindo, descendo até 500. Então, para fazer o mesmo de 4 anos atrás, é preciso ter 2 empregos. O outro lado da questão, que não é tão duro assim, é que o bico é uma tradição que vem da Europa, da velha Europa, e uma grande tradição. Porque há muitas pessoas que trabalham no correio, resolveram buscar estabilidade, ter uma jornada de 6 horas, de 7 horas, trabalham numa empresa telefônica e são artesãos. Sabem fazer um sapato, costurar um sapato, armar um óculos. O Vêneto, no norte da Itália, tem centenas de milhares de pessoas que são profissionais do meio-dia às 6 e que passam todo dia na bodega para pegar os sapatos, costuram e no dia seguinte, ao voltar para a sua jornada na cidade, carregam o sapato, entregam e recebem um bico. Nesse sentido, o bico é uma tradição que vale a pena ser preservada, porque são grandes especialidades que não compensam para trabalhar a vida toda. Então, esse é o lado bom da questão dos 2 empregos. Obrigada, Mário. Uma boa noite. Boa noite.